Quero nesse momento cumprimentar os nossos amigos veredários e nesse momento eu quero trazer uma mensagem de Natal e de fim de ano, uma mensagem para todos os amigos que nos acompanham nessa caminhada durante todo esse ano de 2015. Então, eu quero ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Aqui diz assim, capítulo 1 e versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o que nós vemos aqui, o que nós lemos nesse texto, é a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Quer dizer, a entrada do Filho de Deus nesse tempo cronológico e nesse mundo físico. É logicamente que a Bíblia não nos dá uma data precisa de quando ele nasceu. A tradição mundial, secular, pelo menos aqui no Ocidente, é que foi no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que não é isso daí. Porém, nós não estamos preocupados com a data em si, mas com o fato. O fato é que ele nasceu. Porém, o nascimento dele não significa que isso que fazem hoje, quando se diz Natal, é o que nós realmente acreditamos. Porque a intervenção de Deus na história, através de Jesus Cristo, é algo que não existe nenhum paralelo que nós podemos comparar aqui neste mundo terreno. Este foi um dos maiores acontecimentos deste mundo aqui. O primeiro, na realidade, foi a criação, quando Deus trouxe o mundo do nada. O segundo foi justamente a hipótese, ou seja, a manifestação em carne do próprio Filho de Deus aqui nesta terra, como nós cremos. A terceira foi a sua ressurreição dentre os mortos. Então, isso daqui que nós estamos lendo neste momento, e que se comemora neste mês de dezembro, é justamente a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando desceu a este mundo, manifestou-se em carne, esteve entre nós e manifestou no meio da humanidade a misericórdia de um Deus Todo-Poderoso. Através da sua encarnação, nos possibilitou a entrar na presença de Deus através da sua morte e da sua ressurreição. Então o Natal não se resume apenas em dar presentes, comprar presentes, comer, beber, fazer banquetes, mas essencialmente em colocarmos os nossos pensamentos naquele que trouxe para nós a esperança de uma salvação e de um mundo melhor e de uma reconciliação com Deus o Pai. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas através de Jesus Cristo, onde a misericórdia de Deus e a justiça de Deus se manifestaram plenamente, nós podemos ter acesso ao próprio Deus. Então, este é a mensagem essencial do Natal.
Agora, é bem verdade que logo depois do Natal vem a entrada, passagem de ano. Então, a pessoa sai desse ano, considerado já um ano velho, e entra no novo ano que será 2016. E pelo que nós estamos observando, nós estamos caminhando para tempos difíceis. Tudo mostra que a situação do mundo, de uma forma geral, seja política, seja econômica, seja social, seja até do ponto de vista dos acontecimentos naturais, né, da meteorologia e de tudo mais, nós estamos vendo que a cada dia que nós avançamos nesses dias difíceis, está havendo um aprofundamento e um agravamento da crise em nível mundial. E esta crise, muitas vezes, ela está sintonizada, associada, correlacionada com o povo de Israel. Porque diz as Escrituras que estes fatos que nós veríamos em determinada época estariam relacionados com o povo hebraico. Né? Eu quero ler aqui, uma passagem aqui, no livro de Mateus, no capítulo 24 de Mateus. De Mateus, onde está escrito o seguinte. Mateus 24. Nos versos... Vamos ver aqui nos versos, capítulo 24, 32 a 35, que diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então isso aqui é uma advertência, né? Quando nós víssemos, aqui diz, quando nós percebêssemos, através dessa parábola, que a figueira, né, estava brotando, os seus ramos estavam ficando tenros, né, fortes, estavam brotando as folhas, sabendo que está próximo o verão. A figueira aqui, na realidade, é uma figura da nação israelita. Em 14 de maio de 1948, essa figueira começou a brotar. Então, os judeus que há 2.000 anos estavam espalhados praticamente, quase 2.000 anos, por toda a face da terra, sendo perseguidos, sendo destruídos, sendo humilhados. Eles, pelo poder de Deus, foram levados até a sua terra, e apesar de toda a resistência contra eles, tornaram-se uma nação. Começou debaixo de muita dificuldade, mas eles foram prosperando pelo poder de Deus, e ainda que tentaram destruí-los, ainda no nascedouro, mas a mão poderosa de Deus estava com eles, e eles prosperaram. Em 1967, retomaram Jerusalém, que não estava sob seu controle, estava sob o controle jordaniano. Hoje eles têm a posse de Jerusalém, ainda que não estejam dominando a área do templo, mas Jerusalém já está nas mãos deles. Então nós vemos que a figueira, ela já brotou. Já os seus ramos se espalharam, Israel se tornou uma nação hoje, dentre todas as nações. Hoje se tornou uma nação próspera, uma nação conhecida no mundo todo. E, através disso, nós podemos ver que o verão, que aqui na realidade é a tipificação do fim dos tempos, já está muito próximo. Né? Agora, o interessante disso é que
no livro de Mateus, no capítulo 16, não seria nem bem aqui, né? Seria na realidade Mateus na realidade é Marcos capítulo 13, verso 28, né? Livro de Marcos 13, capítulo 28. Vamos ver Marcos capítulo 13 e verso 28. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto as portas. Então, ele está falando aqui, no caso aqui Mateus, mas está dizendo que quando essas coisas começarem a acontecer, quando nós virmos esse cumprimento da figueira que brotou, os seus ramos se tornaram tenros, se desenvolveram, as folhas brotaram, assim, sabei que já está perto as portas, quer dizer, já muito, muito próximo, né? E ele faz um acréscimo aqui dizendo: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui está uma chave que poucas pessoas têm prestado atenção, mas aqui diz que não vai passar esta geração que ver essas coisas, ou seja, a figueira brotar, né, e se desenvolver, e lançar ramos e folhas, tal. Esta geração do início da figueira, esta geração não vai passar sem que todas estas coisas escatológicas aconteçam. Isso aqui é uma chave importante na revelação bíblica, né? Porque se nós observarmos, existe um salmo na Bíblia que nos dá um pouco de luz sobre isso, que é o Salmo 90, e verso 10. Né? Salmo 90 e verso 10, ele fala uma coisa muito interessante, que nos dá mais uma chave desses eventos que estão para acontecer. Ali diz assim, Salmo 90 e verso 10 fala assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Em algumas versões dizem, o melhor deles é canseira e enfado. Então aqui, de acordo com este salmo, Deus havia determinado que a existência humana, a média da existência humana, que nós poderíamos contar como uma geração, é de 70 anos, de acordo com o Salmo 90 e verso 10. Essa é uma realidade bíblica, não tem como, não existe como alterar isso daqui. Então nós sabemos que 70 anos é uma geração, de acordo com a Bíblia. Agora, a nação de Israel, ela se formou em 14 de maio de 1948. Isto significa que, em 14 de maio de 2018, ela completará 70 anos. Veja bem, lá em Lucas, no capítulo 13, em Marcos, Marcos, no capítulo 13, em verso 28 a 31, diz, no verso 31, que não passará esta geração. Que geração ele está falando? A geração que fosse a geração que visse a figueira brotar e se desenvolver. Né? Esta geração não passaria sem que tudo isto acontecesse. Né? O que ele está falando? Ele está falando dos sinais escatológicos, né? Que nós temos, por exemplo, lá em Mateus 24, e em outros lugares também, mas Mateus 24 é a parte mais marcante, né? Quando ele diz, né, no seu ensinamento, ele fala sobre isso. Então ele diz assim, Mateus 24, verso 5, ele fala assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis,
porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então veja bem, há um tempo específico determinado pela Bíblia em que haveria um recrudescimento de acontecimentos que sempre foram comuns na humanidade, mas dessa vez será com uma intensidade maior, né? Uma intensidade muito mais evidente do que foi no passado. Então aqui fala, por exemplo, do engano, pessoas enganando multidões em nome de Deus, né? Muitos dizendo que é o Cristo. Quantas pessoas hoje se dizem o Cristo hoje e engana quantas e quantas pessoas, né? Quantos falsos líderes religiosos estão no mundo hoje enganando as pessoas para extorquí-las, tomar o seu dinheiro, e até muitos que no passado eram pessoas sinceras se deixaram levar por essa ganância e hoje estão pregando coisas estranhas, fazendo coisas que não estão de acordo com o reino de Deus. Aqui falar de guerras, rumores de guerra, por exemplo, nós temos guerras hoje tremendas, com deslocamento de milhões de pessoas pelo mundo. Levas de fugitivos estão invadindo a Europa, já está combalido praticamente. Isso vai trazer um recrudescimento da miséria, do desemprego, da fome, da desestruturação dos serviços sociais das nações. Nós vemos aqui no Nordeste uma área imensa que está ficando desertificada no Nordeste. As pessoas estão fugindo dessa área. Com milhares e milhares de pessoas atingidas pela sede, pela dificuldade das intempéries que estão castigando esses lugares. O problema no país está cada vez pior. O descontrole político, porque nós vemos aí o sistema político falido, completamente tomado por forças alienígenas, forças estranhas, que estão dilapidando os bens das nações com uma roubalheira que nunca teve nesse país, do montante que está acontecendo agora, como se fossem gafanhotos que tomaram conta da nação e estão devorando toda a riqueza da nação, roubando, dilapidando, desviando. É uma situação sem paralelo no Brasil, como nunca houve. A crise hídrica, por incompetência dos governantes, por falta de atenção, por falta de planejamentos, a situação que o mundo está, que o Brasil está hoje, falta água, falta educação, falta segurança, falta tudo, o povo está agoniado, está desesperado. As mentiras dos políticos de plantão enganando as pessoas, dizendo que vão solucionar os problemas em cada eleição e nunca fazem coisa nenhuma, preocupados apenas em subir no poder, em se locupletar-se. A nação praticamente numa derrocada econômica, o desemprego atingindo toda a população praticamente. A situação está muito difícil. O mundo inteiro caminha para um caos. Os problemas sociais estão em todos os lugares. E aqui diz que vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo isso acontecendo hoje, né? Nações inteiras sendo expulsas das suas terras pela violência da guerra, das revoluções. A fome que toma conta, com elas vem as enfermidades, as doenças, que são levadas de um ponto a outro do planeta pela rapidez das comunicações, dos transportes, os aviões, por exemplo, navios e tudo mais. Os terremotos que acontecem de uma escala nunca vista anteriormente, tsunamis, maremotos, um calor totalmente desproporcional, então um frio desproporcional, enchentes em alguns lugares tremendos, outros lugares seca, devastadora. Agora ele fala aqui assim, olha, mas todas essas coisas são o princípio de dores, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados
de todas as nações por causa do meu nome. Nunca houve na terra uma perseguição tão devastadora, tão concentrada, tão pontual contra os cristãos no mundo inteiro. Nós vemos, por exemplo, nas regiões do Oriente Médio, da África, o que está acontecendo com os cristãos daquele lugar. São mortos, são assassinados aos montes. Na Nigéria matam aldeias inteiras de cristãos. Dizem que são os muçulmanos radicais, mas não tem muçulmano radical, todos são a mesma coisa. O Corão é o mesmo. E ele aplica a mesma regra para todo mundo. Todo aquele que não for convertido tem que ser morto, é o que eles dizem. Então os cristãos são mortos, são estripados, são queimados vivos, crianças, eles não têm misericórdia de ninguém. O Oriente Médio nunca produziu tantos mártires como agora. Se calcula que são mais quase 200 mil por ano. É uma imensa multidão de pessoas que são assassinadas e mortas por causa da sua fé. Mas não é apenas lá. Nos países de direita também, nos países comunistas, a perseguição, veja por exemplo na Coreia do Norte, na Rússia mesmo, em tantos lugares, a perseguição na China contra os cristãos é também cruel, é também devastadora. Nos países ditos ocidentais, como aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, não há uma perseguição direta, mas há uma perseguição velada, através de projetos de leis, para cercear, limitar os cristãos. Todos os dias entram leis nos congressos para conseguir prejudicar a igreja. O mundo inteiro se volta contra o Evangelho. Agora o que acontece? As pessoas, muitas vezes, nesses países, perdem a vida, perdem tudo o que têm. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, né? Quantos escândalos hoje no meio dos povos evangélicos, no meio das igrejas. Então aqui fala que esses evangélicos, esses crentes, eles seriam odiados, né? Seriam pessoas que não seriam bem aceitos na sociedade. E surgiram muitos falsos profetas. Nós estamos vendo hoje uma profusão de profetas falsos, mentirosos, extravagantes, que inventam suas próprias doutrinas para enganar as pessoas, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. E até pastores, que outrora foram pessoas sinceras, hoje fazem coisas de arrepiar. Perderam o temor de Deus. Muitos se tornaram quase que praticamente políticos, carreiristas do ministério. Já não têm preocupação mais com o reino de Deus. A preocupação muitas vezes deles é com grandes construções, grandes templos, para mostrarem o seu poder, mostrarem a sua opulência, a sua vaidade. Estes tipos de coisas, o povo nós vemos muitas vezes abandonados, sem uma orientação segura, uma situação catastrófica nesse fim dos tempos. Então eles surgiram muitos falsos profetas e enganaram a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que estamos vendo hoje. A sociedade rapidamente está caminhando para uma liberalização total dos costumes. E as igrejas, muitas vezes, com falta de ensinamento seguro da palavra, falta de exégese bíblica, a igreja está sendo engolfada por esses tipos de cultura. E os seus líderes muitas vezes não estão percebendo as coisas, né? Então aqui fala que vai essa multiplicação da iniquidade, por causa dela o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, este já será salvo. Então, meus prezados amigos, nós estamos entrando, estamos terminando um ano muito conturbado. É um ano, vamos dizer assim, profético, porque se a Bíblia estiver certa, se essa interpretação estiver correta, o arrebatamento da igreja está muito, muito próximo, muito próximo, muito próximo. Porque se a geração que visse a palavra de Deus, se essa interpretação literal ela for realmente uma interpretação correta, nós praticamente temos no máximo 2 anos essa dispensação da graça. 2 anos. E talvez é por isso que as coisas estejam correndo tão rapidamente desse jeito. Então o tempo já praticamente já está esgotado. Quem conseguir atravessar este ano e entrar no ano de 2016, não vai ter mais volta. Ou as pessoas irão se preparar para esses acontecimentos,
ou ficarão para trás. A Bíblia diz que esta geração pode ser a última geração, a nossa geração. E na medida em que esta noite vai se aproximando da terra, nós vimos se cumprir aquela parábola das 10 virgens. Todas elas toscanejaram e adormeceram, tanto as prudentes quanto as imprudentes. E o que nós estamos vendo nas igrejas hoje é uma confirmação profética desses fatos. Nós vemos líderes hoje das igrejas totalmente alheios a essa situação terrível do mundo. O mundo está desabando profeticamente. Os sinais são praticamente todos eles cumpridos. Nós estamos praticamente... Não existe mais o que se falar que vai cumprir. Chegou praticamente no ápice daquilo que deveria acontecer. E esses líderes que Deus colocou nas igrejas para poder conduzir o povo, conduzir a igreja, em vez de estarem orientando a igreja na santificação, estarem exortando a igreja para buscar a Deus, se preparar para esse arrebatamento que vai ser muito breve, se preparando espiritualmente, buscando a Deus de verdade, em arrependimento, em contrição, orientando a igreja, ou seja, sendo o exemplo deles também na oração, pedindo misericórdia para esse país, falta de água, sede, guerras, revoluções, pestes atacando em todos os lugares, mas eles parecem que estão totalmente alienados dessas coisas. Nas igrejas que nós vemos são relatórios de viagens, relatórios de construções, só se fala em construção, só se fala em festividades, só se fala em convenções, só se falam nesses movimentos que não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus foi esquecido por eles. Em vez de pregarem o evangelho nas igrejas, de incitarem o povo a se arrepender, a buscar a Deus em espírito e em verdade, em vez de dar o exemplo para este povo, na santidade, na mansidão, são como chefes militares dando ordens, pessoas que não têm muitas vezes humildade de conversar com as pessoas, de argumentar com as pessoas. São pessoas que pensam que a autoridade é para machucar o povo, é para chicotear o povo. Pessoas que não demonstram consideração pelo indivíduo fraco da igreja. Só se preocupam com grandes multidões, templos para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Mas não se preocupam com uma ovelha ferida, fraca da igreja. Para eles não tem importância. Só se importam com grandes multidões que geram dinheiro, que geram recursos. E infelizmente a situação está de mal a pior. A igreja é numa situação difícil. Os acontecimentos sucedendo a cada dia. O mundo escurecendo, o horizonte já está escuro, o juiz de Deus se aproxima celeremente, o Brasil está sob a ira de Deus. Essa é a realidade. Esses acontecimentos aqui no Brasil, essas pragas que estão no Brasil, essa confusão política, essa corrupção, desastre de magnitude que aquele de Mariana, por exemplo, estas coisas são apenas o começo do que vai acontecer aqui. Estes pastores, esses líderes deveriam estar conclamando o povo para uma oração, para um arrependimento, orientando-os para que se preparem para esse momento que está muito breve. Mas o que nós estamos vendo são pessoas totalmente alienadas. Não se preocupam com as coisas de Deus. Muita coisa que falam é em coisas, coisas materiais. Estão preocupados com festividades, com isso, só coisas desse mundo. E a situação está desse jeito. Agora, este ano vai ser um ano que vai marcar a história, porque este ano aqui, 2015, foi o ano em que o princípio das dores já alcançou o Brasil. Essa é a realidade, já começou o problema aqui. Então nesse ano, o ano que vem, nós provavelmente teremos muitas coisas graves acontecendo, não só aqui, mas no mundo inteiro. E infelizmente o que nós vemos as igrejas totalmente adormecidas, como aquelas 10 virgens. Nós não vemos, muitas vezes nós vemos a preocupação com as coisas, com esses sinais, no meio do povo simples da igreja. Mas no meio da liderança nós vemos uma total alienação, não estão preocupados com nada. Agora vai começar a escola dominical, vai começar o ensino de escatologia, 3 meses de escatologia. Mas o que acontece é que eles pegam essa revista, aí eles ficam dizendo que estão preocupados com as coisas, estão preocupados com tudo e tal, e faz aquela firula toda na igreja.
Mas as ações dessas pessoas não mostram essa preocupação. É só retórica. Depois que passar os 3 meses, já não lembro mais daquilo lá. Quer dizer, estes ensinamentos hoje nas igrejas, eles não levam as pessoas a terem uma ação efetiva dentro do reino de Deus. Tornou-se alguma coisa assim, vamos dizer assim, tradicional. É apenas mais um ensinamento. Aí chegam na igreja e dizem, estou tão preocupado com a igreja, estou tão preocupado com não sei o quê, estou tão preocupado com aquilo, mas não fazem nada para remediar isso. Porque as suas vidas, a única preocupação delas é com coisas materiais. Correm para cima e para baixo, para o norte e para o sul, para o exterior, para o interior, para todos os lugares, atrás de coisas essencialmente materiais. Mas o reino de Deus de verdade, isso não. Isso não se preocupa. Não se traduz em ações. E a igreja, nós vamos ver a situação que a igreja está. Porque quando lá de cima do púlpito eles olham e vejam a multidão aqui embaixo, para eles está tudo bem. Porque tem muita gente, está entrando dinheiro, a oferta está boa, está tudo maravilhoso. Porque eles consideram uma igreja boa quando está entrando dinheiro, está entrando oferta. Essa é a forma deles medir a saúde da igreja. Agora, quem está aqui embaixo está vendo a situação do povo, está vendo o que está acontecendo, as reclamações, os queixumes, as pessoas sofrendo, as pessoas com necessidade, as pessoas enfermas, as pessoas morrendo, a gente sabe o que está acontecendo aqui. O desespero, muitas vezes, no meio do povo, ou da arraia miúda, como se diz. Porque hoje, eles não conhecem mais ninguém, não sabem quem é quem mais. Conhecem, assim, aquele que é empresário, aquele que está muito bem de vida, esses eles não conhecem. Mas aquela pessoazinha lá, a viuvinha, o órfãozinho da igreja, aquele mais pobrezinho, eles não sabem quem é. Não se preocupam com ele. E a situação está desse jeito. E é por causa disso que está havendo esse tipo de situação, essa falta de qualificação da igreja. Quando uma pessoa muitas vezes fala a verdade, ou fala alguma coisa que fere os brios, porque é a realidade que eles não podem ir contra isso, então a pessoa é considerada herege, rebelde, é considerada uma pessoa revoltada e coisa desse tipo. Mas a realidade, meus amigos, é que nós estamos agora em um momento decisivo. Decisivo. Este ano que entra vai ser ano decisivo para muita gente. E aqueles que conseguirem atravessar de 2015 para 2016, não vai ter mais volta. Ou ele vai se preparar, ou ele vai se arrumar, ou ele vai ter que ficar aqui nesse mundo desse jeito, nessa situação. Porque nós não podemos, a Bíblia diz que Deus não marcou a hora da vinda de Cristo para ninguém, nem determinou, mas Ele deu os tempos para que nós estivéssemos atentos, como Ele diz aqui. Né? A pessoa tem que estar atento aos tempos da profecia. E nós percebemos que, pelas indicações das Escrituras, esse tempo já tem chegado. A terra já está madura para o juízo. Tudo está maduro para o juízo. O que nós estamos vendo aqui hoje, aqui no Brasil, onde se há liberdade para se pregar o Evangelho, que as igrejas abandonaram completamente, nenhuma igreja mais se preocupa em pregar o Evangelho, como era antigamente. A liberdade para ensinar, que já os líderes também não se preocupam em ensinar ninguém mais, fica apenas contando histórias para o povo. Isso já está passando, infelizmente. E talvez nós tenhamos surpresas ruins pela frente. O Brasil não soube aproveitar essas oportunidades. Não está sabendo aproveitar essas oportunidades. E os seus líderes, por isso, vão pagar muito caro diante de Deus por isso. Porque não fizeram a obra de Deus, não estão fazendo a obra de Deus como devem estar fazendo. Aí pegam a posição maior, né, de grande autoridade, e joga o trabalho para os irmãozinhos fazerem. Entendeu? Eles mesmos não fazem, não estão na frente do povo. Porque para ele ser hoje pastor, ser líder, é dirigir culto. É sentar lá em cima, bonitão, vem de carro, senta lá, fica lá dirigindo culto, dando ordens, dando bronca nas pessoas. Mas eles não estão sendo exemplo, o primeiro que chega, o último que sai, na frente da oração, na frente dos trabalhos de evangelização, dos cultos nas casas. Isso eles não estão. E mesmo nas escolas dominicais também, que aparecem de vez em quando só. Então, vocês líderes, viu? Vocês precisam tomar muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque a obra de Deus é uma coisa séria. Essa é a realidade.
E nós estamos agora praticamente na raspa do nosso tempo aqui na Terra. Eu acho que nós estamos muito próximos. Muito, muito, muito próximos. Esse ano que entra vai ser um decisivo, talvez. Provavelmente. Quer dizer, esses 3 últimos anos que vem pela frente aí, se é que vai chegar lá, serão decisivos para a igreja aqui na Terra. Só Deus sabe o que está vindo aí pela frente. E se os líderes das igrejas não tomarem pé da situação, e não se arrependerem, e não procurarem melhorar o seu trabalho no reino de Deus, não procurar ensinar a igreja, não procurar fazer aquilo que tem que fazer, que é a obra de Deus, vocês vão pagar muito caro por isso, viu? Essa é a grande realidade. Porque as igrejas estão todas paradas. E além de estar parada, ainda não deixam os outros trabalharem. Porque se uma pessoa faz um trabalho, vocês vão contra a pessoa. Que diz que ele é divisionário, que ele está fazendo aquilo por conta própria, entendeu? Vocês nem fazem o trabalho da igreja e nem deixam os outros fazerem também. Essa é a realidade. Então, nós estamos entrando em um ano decisivo agora daqui para frente. Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque o tempo já está esgotado. Já está praticamente esgotado. Então, eu quero, nesse final de ano, eu quero, apesar de tudo isso, desejar aos nossos amigos internautas Feliz Natal e um próspero ano novo em nome de Jesus Cristo. Se é que nós vamos entrar lá. Então, se entrarmos lá, é preciso que tomemos uma decisão dessa vez. Porque o tempo já está esgotado. Que Deus tenha misericórdia de você que está me ouvindo. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia deste Brasil que está entrando numa situação muito difícil. E que Deus tenha misericórdia dessas igrejas, desses líderes, para que eles acordem. Antes que as coisas fiquem incontroláveis. Essa é a verdade. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus os ajude. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.